Oitavos anos, boa tarde, tudo bem com vocês? Aproveitaram bem o recesso? Leram os PETs, fizeram as atividades atrasadas? Estudaram? Descansaram? Vamos pedir ao nosso maravilhoso Deus para Ele nos conceder muita saúde, muita alegria, muita paz, sabedoria, responsabilidade, compromisso e vida longa. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus queridos, hoje a gente vai estar estudando a segunda semana do quinto PET, que inicia aí na página 96. O tema da nossa aula é Arte Africana, a riqueza cultural desse grande continente. Vocês já pararam para pensar, para imaginar sobre a África, sobre essa cultura? O que vocês já têm de conhecimento sobre a cultura africana? Sabemos que a arte africana são todas as expressões artísticas presentes no continente africano. A África é grandiosa, tanto em termos geográficos como em diversidade cultural, pois são muitos países que a compõem. Dessa forma, suas populações possuem particularidades e costumes diferentes, o que obviamente se reflete na arte produzida por elas. De qualquer maneira, existem algumas características que se mantêm nas manifestações artísticas desses povos. Arte africana na história. Podemos dizer que os africanos conseguiram produzir uma arte bastante livre, mas ainda assim preservando o rigor que suas tradições exigiam, em busca de um entendimento da espiritualidade e ancestralidade. A história da arte africana originou-se no período da pré-história, quando a humanidade ainda não havia inventado a escrita. Suas esculturas mais antigas encontradas datam de 500 anos antes de Cristo. Então, a arte africana, ela é muito antiga e, segundo a história, ela serviu, de base para muita coisa que nos dias de hoje nós usamos, nós trabalhamos, ou seja, ela foi o berço da civilização humana, Então, uma das formas da arte que mais chama a minha atenção são as máscaras africanas, porque as máscaras na antiguidade, elas eram utilizadas como meio medicinal. O enfermo recebia ali uma máscara sendo confeccionada nele naquele momento e fazia todo um ritual para que ele fosse curado. E a maioria das vezes essas máscaras eram feitas em madeira. Eles trabalhavam com outros tipos de materiais também, mas sempre era madeira que era utilizada, certo? Então, as máscaras eu acho muito interessante. Inclusive, há um tempo atrás eu desenvolvi um trabalho com os meus alunos só sobre máscaras africanas. Pedi que eles pesquisassem e depois nós confeccionamos as máscaras num quarto de papelão, onde que aquele canto seria o rosto. Gente, mas as máscaras ficaram lindíssimas. Eles pesquisaram símbolos e aí nós confeccionamos com pintura e trabalhamos, colocamos detalhes dourados, chimas brancas, pretas, ficaram lindíssimas. E eles procuraram diversos tamanhos de caixas, então sempre tamanhos diferentes. Eu apaixonei, e eu quero que vocês façam o mesmo, tá? Então, assim, sabemos que as diferenças simbólicas e estéticas são perceptíveis entre grupos, mas elas apresentam alguns aspectos comuns. Um dos mais significativos está relacionado à sua função para a sociedade que a produziu. As máscaras são feitas para serem usadas geralmente em cerimônias e rituais religiosos. Elas são vestidas junto a outros adereços em situações que envolvem dança e música. Quem veste a máscara muitas vezes o faz com o intuito de encarnar
ou representar determinada divindade. Grande parte da espiritualidade africana envolve o culto aos ancestrais. Gente, a cultura africana é muito rica, é muito interessante, tá? Inclusive, há século atrás, alguns artistas procuraram a África, procuraram essa cultura para poder estar inspirando para desenvolver o seu trabalho. Olha só que interessante. Não só nós brasileiros, né, somos herdeiros dessa grande cultura, mas alguns artistas como Pablo Picasso também já não, né? Já, porque ele já foi, né? Mas assim, na sua época, né? Ele esteve na África, ele pesquisou, ele conheceu esse trabalho para estar trabalhando e desenvolvendo as suas atividades. Bom, aqui na página 98 nós temos aí a imagem onde que Pablo fez o seu autorretrato inspirado, né, na máscara africana. Então, à esquerda, o autorretrato de Picasso produzido durante sua fase africana, que vai de 1907 a 1909. À direita, a máscara tribal africana. Picasso foi um dos responsáveis pela criação do movimento cubista, que fragmentava as figuras, trazendo uma nova maneira de enxergar o mundo e representá-lo. Então, Picasso, né, ele desenvolveu muitas obras de arte dentro dessa cultura. É muito interessante. Vocês deveriam estar pesquisando mais sobre Picasso, sobre esse trabalho dele e sobre as máscaras africanas, sobre a arte africana no geral, né? Então, no final do século XIX, início do século XX, novas bases para a arte ocidental estavam sendo criadas. Foram as chamadas vanguardas europeias, né? Que são todos aqueles movimentos artísticos que foram desenvolvidos até a meados do século XX. E essas vanguardas, elas estavam bem à frente para aquela época, porque até o momento a arte era a arte clássica, era aquela arte, né, voltada para a cópia, para a representação fiel da realidade. E assim, esses artistas, eles procuravam se expressar com liberdade, eles mesmos criarem as formas para representar aqueles elementos já existentes. Então, alguns desses artistas se depararam nesse período com a arte produzida pelos povos africanos e ficaram impactados, incorporando assim elementos afros em suas produções. O artista que mais usou foi o senhor Pablo Picasso, né? Quem não conhece, ele foi um grande artista. Ele nasceu na Espanha, o seu pai era um professor de arte e a partir dos 6 anos de idade ele já demonstrava, né, essa vontade de estar sendo um artista. Então, muito cedo ele começou a fazer os seus primeiros trabalhos. Esse pintor incluiu referências diretas dessa arte em suas obras, sobretudo de máscaras tribais, que nós já colocamos aí. Mas antes da fase cubista, o pintor esteve mergulhado em inspirações da arte africana e produziu muitas obras com alusões africanas, o que o auxiliou a chegar às bases do cubismo. Olha que interessante, gente. Arte africana em museus europeus. Em 2018, foi elaborado um documento que propõe que os museus franceses deverão devolver o acervo artístico e cultural dos povos africanos para seu continente de origem, porque nós sabemos que muitos museus espalhados nesse mundo todo têm, com certeza, grandes obras da arte africana, né? Então, assim,
O povo precisa de estar, de uma forma ou de outra, preservando a sua cultura para a sua identidade existir, ser conhecida daqui um século, 2, 3 ou milhares de anos, certo? Então, nós precisamos de ter esse cuidado com o nosso acervo, nosso patrimônio histórico, né? Então, isso tem que ser cuidado, tem que ser preservado. Quando falamos em arte africana, normalmente pensamos na história da arte africana e nos artefatos produzidos pelas comunidades originárias há muitos anos. Entretanto, assim como o resto do mundo, a África continua produzindo arte e possui também artistas contemporâneos com produções que trazem enorme contribuição para o mundo atual, certo? Então, a arte africana não é só essa produzida há milhares de anos, né? Também as artes realizadas nos dias de hoje, há décadas atrás, há séculos atrás, toda essa arte tem que ser conhecida, tem que ser valorizada e preservada, né? Já falei que nós somos herdeiros, né, dessa cultura africana e com certeza que aqui no Brasil tem muitos artistas que até hoje buscam inspirações nesse continente, tá bom? Queridos, então eu vou estar fazendo a correção da semana 1 do quinto PET no grupo de WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, eu quero que vocês questionem. Eu estou aqui para poder explicar, para poder estar auxiliando vocês, tá? Eu quero desenvolver um trabalho bom, gostoso, prazeroso com vocês. Vocês não imaginam o quanto que eu fico incomodada que vocês não aparecem, que vocês não perguntam nada, que vocês não participam. Isso para mim é terrível, certo? Então, uma beijoca para cada um de vocês, muita paz e que o nosso Deus maravilhoso esteja sempre conosco. Amém?